Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Conforme prometido no vídeo anterior, hoje trago para vocês aqui dia 25 de junho questões atualizadas para a prova da UFESA, o concurso da UFESA. Mas se você vai fazer outro concurso qualquer que exija 8.112, esse vídeo também vai servir com toda certeza para você. Por quê? Porque aqui a gente vai resolver questões da 8.112 e comentar à luz da lei. Então, tudo que eu vou falar aqui serve para você, mas o foco nesse concurso aqui é a resolução de uma prova que já aconteceu na UFESA. Na verdade, questões da UFESA, não somente de uma prova, tá bom? Então, se você vai fazer o concurso da UFESA, já recomendo que você se inscreva para você ficar antenado sobre todas as novidades aqui do canal, porque eu vou trazer ainda outros vídeos, além de outros concursos também, certo? Então, vamos começar aqui com essa primeira questão, a resolução aqui dessa questão. Essa primeira questão, ela fala o seguinte, ó: no que concerne à vacância dos cargos públicos, analise. Então, a gente está falando aqui de vacância, né? O que é a vacância? Deixar o cargo vago, né? O que é que deixa o cargo vago? E a gente tem aqui algumas opções. A exoneração é uma forma de vacância, certo? E aqui ele vai falar: a exoneração de cargo efetivo dar-se-á exclusivamente, aqui que a gente vai destacar, dar-se-á exclusivamente a pedido do servidor, uma vez que não possui caráter punitivo. Então, aqui a gente está diante de um erro, né? Por quê? Porque quando a gente vai ver na própria Lei 8.112, ele fala que a exoneração pode ser de duas formas, certo? Pode ser a pedido, ou seja, o servidor pede a pedido, ou a gente vai ter também por ofício, né? Por ofício. Então, pode ser a pedido ou ofício. O ofício ele vai se dividir em dois. Ele pode ser porque o servidor entrou em exercício, tomou posse e não entrou em exercício, né? Então, ele não entrou em exercício, tá só exercício. Ou a outra situação é quando ele é reprovado no estágio probatório. Reprovado no estágio probatório. Então, ó, essas duas situações aqui são as que acontecem, as que podem acontecer a exoneração no caso do cargo público, certo? Então, a gente vai ter que essa primeira aqui, ela está errada. Por quê? Porque ele fala que é exclusivamente a pedido do servidor, sendo que o pedido do servidor é uma das possibilidades, certo? A segunda, né, o segundo item vai falar assim, ó, até analisando aqui, a gente já pode olhar as alternativas, né? Diante disso, são corretos somente. A gente sabe que o 1 está incorreto, né? Então, se o 1 está incorreto, ó, elimina essa, elimina essa, elimina essa. E aí a gente vai conferir se é a letra D, né? Sendo uma prova de concurso, você já tem certeza da primeira, você não vai nem gastar tempo analisando as outras. Mas nós vamos analisar aqui porque, afinal de contas, a gente está aqui estudando e o objetivo aqui não é só dizer qual é a correta, é saber também por que as outras estão erradas. Então, vamos lá para o 2. A demissão caracteriza-se como medida punitiva que proporciona o desligamento do servidor do quadro de pessoal da entidade a que se vincula. Pronto, isso aí perfeito, conforme está lá no artigo 132. Então, se você quiser conferir onde é que fala exatamente isso aqui, lá no artigo 132, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui o 3. Então, a gente sabe que o 2 realmente está correto. Vamos ver o 3. O 3 a gente espera que esteja incorreto, né? A exoneração de cargo em comissão, em virtude de seu caráter punitivo, dar-se-á sempre a juízo da autoridade competente. Ó, a mesma coisa que a gente analisou aqui para a exoneração no caso de cargo efetivo, vai se aplicar aqui em cargo de comissão. A única diferença é porque no comissão ele é de livre nomeação e exoneração, né? Aqui pode ser juízo ou pedido, certo? Então, não é só aqui sempre a juízo da autoridade, certo? O que? Pode ser a pedido ou a juízo. Da mesma forma que a gente viu aqui, né? Pedido ou ofício. Então, a pedido ou a juízo. Então, essa aqui também está errada. E na letra 4, no número 4, a gente tem: a promoção é a mudança do servidor de um cargo para outro da mesma natureza de trabalho com elevação de função e vencimento. Pessoal, esse item aqui, ele está muito mal escrito, muito mal colocado, certo? Porque ele está tratando aí que a promoção é a mudança de servidor de um cargo para o outro. A gente sabe que na promoção você não muda de cargo, você muda de categoria, você muda de nível, certo? Então,
Ficou muito estranha essa forma de escrita aqui de um cargo para outro, certo? Só que ele tenta, assim, meio que corrigir no próprio texto, né? Da mesma natureza de trabalho, com elevação de função e vencimento, mas não é de um cargo para o outro. Porém, de acordo com o gabarito oficial, essa questão aqui, esse item ficou como correto, certo? Se eu tivesse feito essa prova, eu teria entrado com recurso. Por quê? Porque essa promoção, que é a promoção como nós conhecemos hoje, por exemplo, um cargo de docente, a gente possui alguns níveis e quando você sai de um nível de categoria, né, para outro, aí sim você passou pela promoção. Agora, eu não estou saindo de um cargo para o outro. Por exemplo, eu falei aqui o exemplo da carreira do magistério, na verdade, da carreira EBTT, que é do ensino básico tecnológico. Mas na carreira do magistério, a gente tem o professor assistente, tem o professor auxiliar, tem o professor adjunto e o professor titular. Quando você muda entre esses níveis, você não está mudando de cargo, você é docente do início até o final. Porém, você teve uma elevação no nível. Então, a promoção é essa elevação de nível, né? E a progressão é dentro do próprio nível e a promoção é de um nível para o outro. Mas você não muda de cargo. Mas essa questão aqui, ela considerou que dessa forma, né? Como eu disse, se eu tivesse feito essa prova, eu teria entrado com recurso. Eu não entendo porque que as pessoas não entraram, mas, né? Ela foi considerada correta. Eu vou colocar aqui o gabarito que foi dado como oficial, que é a letra D, tá bom? E aí eu já quero que vocês deixem a sua opinião aí. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí nessa letra, enfim, sobre esse item 4, né? Vamos lá, vamos para a questão 2. Sobre as formas de provimento, estamos falando agora sobre formas de provimento. Provimento ao cargo público estabelecidas no Estatuto dos Servidores Federais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aproveitamento é um tipo de provimento derivado. Pessoal, a gente tem basicamente dois tipos de investidura, certo? De provimento. A gente vai ter o originário e o derivado. O originário é a forma que você entra diretamente no cargo, através de concurso, ou seja lá qual for, nomeação. Agora, há outras formas, na verdade, né, que existem, que são derivadas. Essas formas derivadas são quando você já está no cargo, já está dentro de um concurso e você muda de um lugar para o outro, certo? No mesmo cargo. Então, a gente vai ter basicamente o que? O tipo de provimento, ele pode ser originário ou derivado. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, certo? A gente vai ter que o originário é a nomeação. Pode ser porque você foi aprovado num concurso ou porque você foi nomeado para um cargo de comissão. Pronto, beleza. Agora, dentro dos derivados, né? Ou seja, você já foi nomeado, agora você pode ter essas mudanças dentro do seu cargo. Quais são essas? Você pode ser promovido, você pode ser readaptado, você pode passar pela reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, existem essas outras formas, né? A gente tem a nomeação como originário e essas outras 6 que eu falei que são derivadas. Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. A maioria é com R, né? Do porque é um reaproveitamento, ou seja, você já está nomeado e aí você vai para uma outra função, fazer uma outra coisa. Então vamos lá, vamos para a letra A. O aproveitamento, ele quer saber a correta nesse caso aqui, ó. O aproveitamento é um tipo de provimento derivado, certo, né? Porque a gente sabe que o originário é somente nomeação. Então, o aproveitamento é um tipo de provimento derivado. Até aqui, ok, sem problema, né? Ok, sem nenhum problema. Que consiste na investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Quando a gente fala de limitação que tenha sofrido, isso aqui a gente está tratando de reintegração. Reintegração. Ou seja, não é aproveitamento. Então, essa primeira aqui está incorreta. Vamos para B. Readaptação é um tipo de provimento originário? Não é originário. A gente sabe que originário é o quê? É nomeação, né? Então, esse aqui já não é. Consiste na investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Pronto. Nesse caso aí, falou de limitação, também é uma reintegração, né? Vamos para o C. Nomeação em cargo efetivo é a forma de provimento derivado? Não, nomeação é originário, né? Então, não é derivado, é originário.
Ou seja, ele entrou direto por aqui, não é derivado. Então, não é em carga efetiva ainda mais, né? Não é. Então, isso aqui está erradíssima. E letra D, reintegração é uma modalidade de provimento derivado. Ok, reintegração, você foi reintegrado, você já estava dentro, você já tinha sido nomeado, você já tinha entrado de forma originária, né? Tinha sido nomeado, já tinha entrado em exercício e tudo mais. Então, você foi reintegrado, ou seja, é uma modalidade de provimento derivado que ocorre pela reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Lembrando que isso aqui só acontece quando ela foi... Porque o servidor só é demitido depois com a decisão transitada em julgado, né? Então, essa situação aqui é a correta, a letra D. Ou seja, a reintegração é essa modalidade de fato, certo? E isso aqui está previsto lá no artigo 28. Tá bom? Se você quiser dar uma aprofundada. Vamos para 3. Sobre a possibilidade do servidor público estável perder o cargo, assinale a alternativa incorreta. Então, queremos a errada, queremos a incorreta. Essa questão aqui também achei meio polêmica, certo? Essa questão 3 aqui, todas essas que estou resolvendo até agora, elas são as da prova de Engenharia Mecânica da UFES, concurso que aconteceu em 2019. Vamos lá. Ó. O servidor estável poderá perder o cargo se for reprovado em avaliação periódica de desempenho. Ó, pessoal, de acordo com a 8.112, não. De acordo com a Constituição Federal, sim. Eu fui olhar o concurso, né? Olhar o edital do concurso, e ele só menciona a 8.112. Na 8.112 não tem essa atualização, essa parte da Constituição Federal que eu falei, né? Que trata desse tópico aqui especificamente, está no artigo 41 da Constituição de 88, né? Então, lá no artigo 41, se você entrar, você vai ver que ele fala disso aqui. O servidor estável perderá o cargo se for reprovado em avaliação periódica de desempenho. Porém, na 8.112, se a gente for olhar lá no artigo 132 da 8.112, que eu vou abrir aqui no meu papelzinho aqui para mostrar a vocês, ele fala o seguinte, ó: a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E aí entra um tópico, ele fala assim, ó, lá no inciso 13º, inciso 13, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Se a gente for lá no artigo 117, eu vou mostrar a vocês aqui, vou ler para vocês, ó. Artigo 9, do 9 ao 16. Ó. Do 9 ao 16 ele fala o seguinte, ó: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, nenhum até agora fala de perder o cargo se for reprovado em avaliação periódica de desempenho. Inciso 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada. Também não, né? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Outra coisa, receber propina, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticar usura, que é aquela você emprestar dinheiro a juros, né? Ou proceder de forma desidiosa, que é de forma preguiçosa. Pronto, então não tem essa opção de o servidor estável perderá o cargo se for reprovado em avaliação periódica de desempenho. Lógico, que na avaliação de desempenho, caso a pessoa não se saia bem, aí pode ser aberto um processo administrativo, né? E, enfim, culminar na perda do cargo. Mas só como está posto na Constituição Federal, artigo 41, não está claramente para a gente. Ó. Na Constituição, no artigo 41, vai falar o seguinte, ó, lá no parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo. Aí no inciso 3 ele fala exatamente isso, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, pessoal, isso aqui está correto, porém se fosse como o edital desse concurso aqui colocou somente a 8.112, não colocou a Constituição Federal,
Então, eu entraria com recurso também. Porque ele não especificou e atualizações e leis complementares, leis, enfim, ele não colocou. Se está falando só 8.112, então é só 8.112 e não fala isso lá. Mas vamos considerar corretas, porque foi como o gabarito foi considerado lá, tá bom? Então, ó, a letra A ele considera correta. B. Caso ocorra a perda do cargo para fins de redução das despesas públicas com funcionalismo, o servidor exonerado fará jus à indenização fixada nos termos da lei. Isso aqui também é verdadeiro, tá, pessoal? Tem lá na Constituição também. Isso aqui também não tem na 8.112, tá lá na Constituição. E essa parte aí tá lá no artigo 169 da Constituição, certo? Tá aqui, ó. Constituição Federal de 88, artigo 169, né? Ele vai falar desse caso aí, no caso de servidores que estão no estágio probatório ainda, e se o país passar por uma crise muito grande, essas pessoas elas podem ser demitidas, né? Elas vão ser exoneradas. Opa, cadê? Vai perder o cargo, né? Vai ser, enfim, vai ser exonerado e ela vai ter um direito a indenização. Para cada ano trabalhado, ela tem direito a um salário. Ou seja, se a pessoa tem menos de 3 anos, ela vai receber menos de 3 salários. É uma piada, né? Mas está previsto na nossa Constituição. Já aconteceu em outros países, né? No Brasil, acredito que nunca tenha acontecido. O servidor, ou seja, essa aqui, ela também está correta, certo? Porque ela está embasada no artigo 169 da Constituição Federal. Acho correto ser cobrado isso? Não acho. Por quê? Porque o edital ele falava claramente que era 8.112, certo? Não é, isso aqui é direito administrativo no âmbito mais genérico, não era somente a 8.112. Na letra C, o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar, famoso PAD, né? Famoso PAD, processo administrativo disciplinar, que reconheça sua conduta no sentido de coagir subordinados a se filiarem à associação profissional ou sindical ou partido político. Pronto. Essa aqui, ela é a que está com o texto errado, portanto, é a correta, né? Que a gente está procurando. Qual é a alternativa incorreta? Essa aqui tem uma inverdade, ela tem uma coisa errada. Porque nesse caso, a punição para isso aqui não vai ser, cadê como ele coloca aqui, ó, demissão, né? Ó, possibilidade de perder o cargo. Não vai ser a demissão. Nesse caso aqui, vai ser somente uma advertência. Advertência. Certo? Então, se o servidor estável fizer isso aqui que está colocando, né, coagir as pessoas a se filiar à associação profissional, sindical, blá blá blá, a advertência não é demissão, certo? Então esse aqui está errado. Sim, isso aqui está previsto lá no artigo 117, no inciso 7, tá bom? Artigo 117, inciso 7. Então a letra C, o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Perfeito. Aqui também, certo? Essa parte aí, ela... lembrando que isso aqui está em conjunto de 117 com o artigo 129 também, certo? Vamos para a frente, né? Vamos para a questão de número 4. Então, essa aqui também, né? Ela está correta. Então, a questão pede a incorreta, portanto, letra C. Acerca das hipóteses, deixa eu voltar aqui. Acerca das hipóteses de vantagens do servidor público previstas na Lei 8.112, o auxílio moradia não será concedido quando outra pessoa que resida com o servidor também o receba. Correto, né? Se você recebe auxílio moradia, você não pode morar na mesma casa que outra pessoa que também recebe, porque senão vai estar sendo recebido em duplicidade, né? Então seria errado. O servidor que... Sim, isso aqui, pessoal, fala lá no artigo 60, né? Eu já ia esquecendo de dar a referência aqui. O servidor que a serviço afastasse da sede em caráter eventual ou transitório, essas palavrinhas aqui são importantes, eventual ou transitório, vou dar a cor aqui para ficar melhor, caráter eventual ou transitório para outra localidade do território nacional, fará jus à ajuda de custo destinada a indenizar despesas com estadia, alimentação e locomoção urbana. Então aqui a gente está diante de um erro. Por quê? Quando a gente fala de eventual ou transitório, não é ajuda de custo. Na verdade, é diária. Certo? A ajuda de custo é quando a pessoa é deslocada a pedido do serviço para outra cidade, para outro estado, e aí você vai precisar dessa ajuda de custo para poder fazer mudança, para poder alugar uma casa lá no primeiro mês e tal, esse tipo de coisa, certo? Como já tem vídeo aqui que eu falei no canal sobre isso. Então essa aqui está errada.
O servidor que participar de banca examinadora ou de comissão de exames orais fará jus ao recebimento de gratificação por encargo de concurso. Sim, né? Então aqui, perfeito. Essa aqui está lá na parte de encargo de curso e concurso, né? Então essa aqui também o servidor pode, né? Está lá nos benefícios, né? As vantagens do servidor. E o 5, o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 25% em relação à hora normal de trabalho, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada. Não, então aqui está errado porque na verdade é 50%, né? Então isso aqui está errado. Então isso aqui está embasado lá no artigo 73, tá bom? Essa primeira parte aqui que eu não falei está no 76A. O inciso, enfim, essa parte 3 aqui da questão. Então a gente tem que correto é 1 e 3, né? 1 e 3, letra A. Ó, quando a gente chegasse aqui no primeiro, que a gente sabe que o 2 está incorreto, né? Já eliminaria esse e eliminaria esse. Ou seja, aqui a gente já mataria as alternativas, né? Mas, como eu disse, o objetivo aqui não é só marcar a correta, e sim analisar todos os itens, né? Vamos para a questão 5. Nos termos da Lei 8.112, considere as assertivas abaixo. O servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, terá direito a licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, independente da concordância da administração. Então, o erro daqui encontra-se nessa partezinha aqui. Ó. Por quê? Porque depende da administração, certo? Não é, eu quero me afastar por 3 anos para uma licença de assunto, para tratar de assuntos particulares e pronto. Não é bem assim, certo? Então é a critério da administração, conforme preconiza o artigo 91. Lá no artigo 91 fala que é a critério da administração. Então esse primeiro aqui está errado. Se o servidor público for investido em mandato de vereador, mesmo que haja compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por uma das 2 remunerações. Não. Ó, pessoal, se o servidor público for investido em mandato de vereador, eu conheço até uma pessoa que entrou igual comigo, que era, né? A pessoa pode, né? Se tiver compatibilidade de horário, a pessoa pode permanecer, né? Então, ela não será afastada do cargo, certo? Então, isso aqui está errado, certo? E onde é que vai falar dessa parte aí pra gente? Vai ser lá no artigo 94, certo? Essa parte aqui, artigo 94, lá no inciso 3. Vocês podem procurar depois para dar uma lida melhor. Eu peço que vocês, quem tiver interesse, né, para ir anotando, porque aí depois fica mais fácil para vocês. Vamos para 3 agora. Ó, aqui ele pede as incorretas, né? Isso aqui eu confesso a vocês que confunde muito, né? Porque ele colocou que quer as incorretas só no final. A gente está analisando aqui e a gente tem o costume de olhar logo as alternativas e vir para cá, né? Então ele quer as incorretas. Então a gente tem que incorreta 1 e 2, a gente sabe que tá aqui, né? 1 e 2. Só que pode ser 1, 2 e 4, né? Ou 3 apenas não é, né? Então 3 apenas a gente já elimina aqui, ó. Então pode ser qualquer uma dessas outras aqui, né? Aliás, 1 e 2, a gente já sabe que estão incorretas. 1, 2 e 4. A gente não sabe ainda, no 4. Mas vamos analisar aqui tudo. Pronto, então agora vamos para o item 3. O servidor público que obtiver afastamento... Reparem bem essa palavra. O servidor público que obtiver afastamento para a realização de programas de mestrado e de doutorado, após o seu retorno terá que permanecer no exercício de suas funções por um período igual ao do afastamento concedido. Certíssimo. Isso aqui está no artigo 95. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento de cônjuge, de companheiro ou de pais, também corretíssimo lá no artigo 97, certo? Então, ó, isso aqui está correto, isso aqui está correto. O que é que a questão está pedindo? Ela está pedindo para a gente as incorretas. Então, olha só, isso aqui é uma coisa para a gente se confundir bastante. Ele quer as incorretas 1 e 2. Então, letra A. Certo? Então a gente poderia confundir aqui, que era, sei lá, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, enfim, né? Mas a gente sabe aí que é a letra A na questão 5 e vamos à questão de número 6. Vamos lá. Relativamente às hipóteses de licenças e de afastamento de servidor previstas na Lei 8.112. Poderá ser concedida licença no interesse da administração,
para servidor efetivo que esteja participando de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Ó, esse item aqui, ele parece perfeito, né? Ó, poderá ser concedida licença no interesse da administração para servidor efetivo que esteja participando de programa de pós-graduação estrito sensu. A gente acabou de ver aqui, ó, o servidor público que obtiver afastamento para realização, perceba, eu destaquei aqui, qual é a palavra aqui, ó? Afastamento. Não é licença. E aqui ele fala licenças. Então, poderá ser concedida licença no interesse da administração para servidor que esteja participando de programa de pós-graduação. Pós-graduação não é licença, é afastamento, certo? Então, pós-graduação é afastamento e não licença. Aqui, ó, afastamento. Então, essa primeira aqui está errada. O servidor público investido no mandato de deputado estadual ficará afastado do cargo durante o período do mandato. Pronto. Essa aí, ela, diferentemente daquela que a gente tinha visto lá de vereador, né? Que você poderia, caso tivesse compatibilidade de horário, nessa aqui, a lei diz que não pode, certo? Lá no artigo 94, inciso 1. Então, lá diz que não pode. O servidor público investido no mandato ficará afastado do cargo. Isso, perfeito, ficará afastado. Então, a gente sabe até agora, eu vou anotar aqui, ó. 1 está errada, 2 está correta. Então, eu vou para cá, para a gente enxergar melhor. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional. A licença é por prazo indeterminado e não remunerada. Perfeito, isso aí, pessoal, certo? Essa parte aqui está lá no artigo 84. Então, isso aqui está no artigo 84. Então, pode, né? Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Que para acompanhar esposa, cônjuge, companheiro, o Estado ele não pode se opor a isso, né? Agora, lógico que tem as condições, né? Vamos ver aqui, servidor efetivo, desde que não esteja em estágio probatório e a critério da administração, poderá gozar de licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos com a respectiva remuneração. Então, o erro aqui se encontra aqui, ó, com a respectiva remuneração. Pode, isso aqui tudo pode, só que não pode com remuneração, né? Você pode dizer, ó, eu quero me afastar, aí lógico, a administração vai analisar, ou seja, é a critério dela, que foi algo que a gente já tinha comentado aqui atrás, né? Que falava que era independente da concordância da administração, aqui na questão de número 5, né? Então, não é independente, né? E mais, sem a respectiva remuneração, não é com remuneração. Pronto, e isso aqui está previsto no artigo 91. Então, o que a gente tem correto aqui, essa e essa, 2 e a 3, então essa aqui, eu tinha marcado errado aqui, né? Então, 2 e 3 estão corretas. Então, 6, letra C. Vamos para a questão de número 7 agora. E se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, pedir agora para você se inscrever. Por quê? Porque o próximo vídeo vai ser melhor ainda. E se você receber, se você se inscrever no canal, clicar no sininho, quando eu mandar o próximo vídeo, você vai receber esse vídeo, o próximo, em primeiríssima mão. Então você já vai ficar à frente dos outros candidatos que ainda não conhecem o canal e mais, né? Mesmo os que conhecem, mas você já vai poder revisar antes do que eles. Então você vai amadurecer mais o conhecimento. Então se você quer ficar antenado, é de graça, não paga nada, né? Então não custa nada para você. No que estabelece a Lei 8.112 de 1990, haverá a aplicação da pena de demissão em quais situações? Por abandono de cargo ou por condenação do servidor em crime de improbidade administrativa? Perfeito, certo? Aqui a gente está fazendo aqui a questão 7, lá no artigo 132, vai estar falando sobre isso aqui especificamente, respectivamente no inciso 2 e também no inciso 4. Então, no inciso 2 eu falar do abandono de cargo, quais são as situações, e também, né, no caso da improbidade administrativa. No 2 agora, quando o servidor opor resistência injustificada ao andamento de processo administrativo? Não, né, pessoal? Nesse caso aqui, a gente vai ter lá no artigo 117, inciso 4, a pena não é demissão, né? A gente já tinha falado sobre isso também aí, que no caso vai ser uma advertência. Então, aqui não.
quando o servidor proceder de forma desidiosa, né? Que for preguiçoso. Aí sim, a gente viu lá, né? Lá, juntando o artigo, tá dentro do artigo 117, mas fala lá no artigo 129, certo? Desculpa, 132, tá? Então, ó, esse aqui tem embasamento no artigo 117, que é no inciso 15, e onde fala da demissão diretamente é no artigo 132, inciso 13. Ficou meio feio aqui, mas esse aqui é um 13. Ó, 4. Quando o servidor mantiver sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau, a mesma coisa que a gente já tinha falado também, né? Isso aqui também vai gerar o quê? Advertência, não é demissão, certo? Então aqui também está lá no artigo 117, né, junto com o artigo 129, certo? E no artigo 129, na verdade, ele fala que se for reincidente, aí vai ser uma suspensão. Então, no caso, o artigo 117 vai dizer que é uma advertência por escrito. E lá no artigo 129 vai dizer que se ele for reincidente, essa mesma coisa que ele está fazendo aqui, ele vai ser suspenso. Essa suspensão pode variar a quantidade de dias. Então, a gente tem aqui, ó, é isso, 1, 2, 3, 1 e 3, a letra A. Aqui, pronto, eu estava procurando qual era que tinha 1 e 3 aqui, pronto. 8, vamos para a questão 8, quase acabando já, né? Quanto às ações de caráter disciplinar, perceba que está caindo muito essa questão de disciplinar, demissão. A gente vai ver aqui prazos prescricionais, isso cai muito. Quanto às ações de caráter disciplinar previstas na legislação dos servidores federais, assinale a alternativa correta. Os prazos prescricionais das ações disciplinares começam a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Perfeito, certo? A gente tem que aceitar lá no artigo 142, no parágrafo 1º. Então, isso aqui está do jeito que está lá, artigo 142, parágrafo 1º. A prescrição da ação disciplinar para apurar infração punível com suspensão ocorrerá em 3 anos. Não, na verdade são 2 anos, certo? São 2 anos. Prescrição, infração punível com suspensão, são 2 anos, certo? Isso aí está lá no inciso 2 do mesmo artigo aqui, né, do 142. Então, essa aqui está errada. Vamos para 3. A prescrição da ação disciplinar para apuração de infração punível com demissão, ou seja, demissão é uma coisa mais pesada, né? Então, nesse caso, são 5 anos. Então, está correto lá no inciso 1, certo? Aqui no inciso 1, 5 anos, corretíssimo. A instauração de processo disciplinar ou a abertura de sindicância suspenderão a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Essa aqui, pessoal, veio para confundir a cabeça daquela pessoa que estudou. Por quê? Ó, esse item 4 aí, ele fala o seguinte, ó, se a gente for ver lá no parágrafo 3º lá desse, enfim, do artigo 142, ele vai tratar, no lugar desse suspenderão, a gente vai ter a palavrinha aqui, ó, interrompe. Interrompe. Mas aí a gente para pensar, qual a diferença entre interromper e suspender, né? Porque suspender parece que é permanente, né? Suspendeu de forma permanente. Interromper parece que é provisório. Assim, é uma palavrinha que está mudando aqui, né? Não está ipsilitris como na lei, né? Exatamente como está na lei, ou seja, já tem uma mudança. E lá fala assim, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Então, é uma coisinha só que muda, né? Mas, enfim, isso aqui está errado também. Então, vai ficar 1 e 3 correto. Ele pede o quê? Os corretos, né? 1 e 3, letra B. Tá bom? E aí você me diz a sua opinião, no caso, sobre essa questão 8 aí nos comentários. O que é que vocês acham, né? Que faz sentido ou interromper e suspender a mesma coisa? Vocês me dizem aí. Na representação, não representa requisito básico para investidura em cargo público. A gente tem gozo dos direitos políticos, aprovação em concurso público, idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira. Ó, pessoal, aqui a gente tem uma coisa, que ele fala cargo público. Ele não fala investidura em cargo público, né? Aquele cargo efetivo, né? Ele fala cargo público, ou seja, cargo público pode ser o cargo de comissão, certo? Então, para o cargo de comissão, o que é que não é exigido? Aprovação em concurso público. Então, a gente tem essa aqui, já é a alternativa correta. Então, quando você pensar em cargo público, ó,
Até um político é um servidor público, né? Então ele ocupa um cargo público. Porém, ele não fez um concurso para aquilo, né? A gente vai ter o seguinte, ó, que lá no artigo 5º da 8.112, no artigo 5º, ele vai trazer para a gente quais são os requisitos, certo? Nacionalidade brasileira é o 1, gozo dos direitos políticos é o 2, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Então são essas 6 coisas. E aqui o que não tem é aprovação em concurso público, então 9, letra B, essa aqui tá uma questão fácil, né? E agora a gente vai analisar a última questão, né? Questão 10, número 10. No que se refere ao servidor público, assinale a alternativa incorreta. Queremos a errada, né? A incorreta. A readaptação é o retorno à atividade do servidor público aposentado por invalidez quando a junta médica oficial concluir que não perdurarem os motivos da aposentadoria. Então a gente já tem um probleminha aqui que não é readaptação e sim reversão. Reversão. Se nisso deu para entender aqui que a letra ficou um pouco feia. Reversão trata lá no artigo 25, certo? Então essa aqui já é a incorreta. Essa aqui já é, porque ele fala readaptação. Mas vamos ver o resto. O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor público que tenha sido colocado em disponibilidade. Perfeito, artigo 30. C. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório ou outro cargo devido à reintegração do servidor ocupante. Perfeito, aqui é o artigo 29. Artigo 29 da 8.112. E na letra D, a gente tem o artigo 28. Artigo 28. A reintegração é a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão. Então, fizemos aqui. Ó, pessoal, eu coloquei aqui no final do PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Ó, tem um gabarito, certo? Que vocês podem estar conferindo aí. E eu coloquei também aqui, ó, para você que vai baixar o PDF, vai compartilhar com alguém nos grupos, é só dizer, pessoal, para clicar nesse cantinho aqui, que você vai ter acesso à playlist completa que a gente tem da 8.112 aqui no canal. E se você quiser pegar a lei atualizada lá no site do governo, basta clicar nesse linkzinho aqui. E aí eu deixo informação que é muito importante para mim, que você se inscreva no canal, que você comente nos vídeos aqui. Por quê? Porque tudo que eu produzo aqui, esse PDF que eu vou dar para vocês, deu bastante trabalho para produzir, mas eu faço tudo isso de forma gratuita para vocês. Então é gratuito, é 100% gratuito. Então vai me motivar mais a produzir, caso você, né, dê os créditos, né? Obrigado. Se você postar, pegar aqui, imprimiu, faz que nem eu fiz aqui, ó, imprimir, aí bota lá no seu Instagram, me marca e tal. Então meu Instagram é o @marquescruz, é esse que tá aqui. Então se você quiser me seguir também, né, não custa nada. Eu tô aqui para ajudar vocês, lá eu tiro dúvidas também. Então o meu objetivo é ajudar, fazer com que você consiga chegar mais longe, com o seu resultado seja melhorado devido à minha ajuda, porque eu sinto uma missão. Já falei isso aqui várias vezes, eu tenho a missão de ajudar várias pessoas, porque eu já fui ajudado, eu me sinto transformado pelo poder da educação e eu quero fazer com que essa mensagem ela seja passada para frente, tá bom? Então eu espero que todos vocês tenham muito sucesso, que a aprovação chegue e me chamem pro churrasco. Tchau, tchau!